Olá, quero convidar você a que nós voltemos nossas atenções à Palavra de Deus. Quero convidar você para que nós busquemos continuar a acompanhar o povo de Israel em sua jornada pelo deserto. Já faz algumas semanas que nós estamos caminhando junto com o povo de Israel em sua peregrinação do Egito até a Terra Prometida, e nós temos, ao longo desse tempo, aprendido através das experiências vividas por Israel algumas lições preciosas para as nossas vidas. Deus tem falado ao nosso coração e nós oramos para que seja assim hoje também. Que o Senhor continue falando conosco através da sua palavra. O texto que eu gostaria de compartilhar com você hoje é o texto que está no capítulo 40 do livro de Êxodo. Êxodo capítulo 40. Eu quero ler com você a partir do verso 34. Nós estamos chegando no finalzinho do livro do Êxodo. Leremos o final do último capítulo do livro do Êxodo, e eu quero convidar você a que volte as suas atenções para o que está acontecendo nesse momento, nesse episódio vivido pelo povo de Israel ali no Antigo Testamento. Eu quero ler o texto com você e depois a gente vai conversar um pouco a respeito dele. A palavra do Senhor diz assim: Então a nuvem cobria a tenda do encontro, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Sempre que a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas seguiam viagem. Mas se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam, só partiam no dia em que ela se erguesse. De dia, a nuvem do Senhor ficava sobre o tabernáculo, e de noite havia fogo na nuvem, à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Que o Senhor use a sua palavra para falar ao nosso coração. Amém? Muito bem. Nós temos aqui, na nossa última oportunidade juntos, nós falamos sobre aquele momento em que o Senhor havia determinado a construção do tabernáculo, que seria uma espécie de templo provisório que o povo estaria montando, armando, todas as vezes em que estabelecesse o seu acampamento em um determinado lugar ao longo dessa peregrinação, e o tabernáculo seria então importante para a relação do povo de Deus com o Deus de Israel. Aqui, nesse final do capítulo 40, nós temos a informação do que acontece quando esse tabernáculo é concluído. Esse tabernáculo, as ofertas foram recolhidas, todos os itens a serem produzidos para a montagem do tabernáculo foram produzidos, e aí os capítulos anteriores descrevem como o processo de organização e montagem do tabernáculo vai sendo desenvolvido com a consagração dos sacerdotes, com as suas vestes, com as tendas sendo montadas, tudo sendo feito direitinho até que o tabernáculo está finalmente pronto, ele está finalmente montado, erguido. E aí então acontece esse momento do texto que lemos, em que o Senhor se manifesta de uma forma muito especial ali, naquele lugar. Deus se manifesta de uma forma visível. E a forma como Deus se manifesta, a forma como o texto nos diz que a glória do Senhor se fez presente ali, nos ensina algumas coisas a respeito da glória do Senhor. Nos ensina algumas coisas a respeito dessa manifestação de Deus que acontece ali, para as quais eu quero chamar a sua atenção. Uma das coisas que a gente vê no texto é que essa nuvem que simbolizava a presença de Deus junto ao povo, ela cobre a tenda do encontro, ela se aproxima do tabernáculo, e o texto diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. A glória do Senhor encheu o tabernáculo de tal maneira que Moisés não podia entrar. É como se não houvesse espaço para ele, como se não houvesse possibilidade dele entrar, de tal forma Deus enchia o tabernáculo. Uma das coisas que eu quero ver com você, eu quero aprender com você aqui hoje,
é que a glória do Senhor ela enche. O Senhor enche da sua presença. E aqui, muito especificamente nesse episódio, em que o texto nos diz que a glória do Senhor encheu o tabernáculo, essa glória do Senhor no tabernáculo é uma manifestação visível de Deus, para que todo mundo soubesse que Deus estava ali. É uma manifestação da presença de Deus, que acontece muito especialmente para expressar a aprovação de Deus. E a gente percebe que isso acontece posteriormente, depois que Israel já está estabelecido e o templo foi construído em Jerusalém para ser consagrado ao Senhor. Lá, quando Salomão constrói o templo, a glória do Senhor também enche o templo. E isso acontece, e é assim entendido, como sendo uma expressão da aprovação de Deus. Olha, Deus foi quem deu a ordem a Moisés para que ele movimentasse o povo para a construção do tabernáculo. Quando o tabernáculo é completado, a glória do Senhor enche o tabernáculo, e com esse sinal o Senhor está dizendo que aprova aquilo que foi feito. Aquilo que foi feito de acordo com o seu mandamento, com a sua ordem, foi feito de acordo com as suas instruções detalhadas para a construção, e o Senhor aprova aquela construção. Isso aconteceu, como eu disse, lá no templo. A gente tem essa informação em 2 Crônicas, capítulo 7, no verso 1. Depois que Salomão ora, consagrando ao Senhor o templo, o texto diz que desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. E assim como aconteceu aqui com Moisés no tabernáculo, lá os sacerdotes não conseguiam entrar no templo porque a glória do Senhor enchia o templo. O Senhor enche o tabernáculo, o Senhor enche o templo. Ele se faz presente, e de tal maneira que Moisés aqui não pode entrar, lá os sacerdotes não podiam entrar. Há uma coisa interessante a respeito dessa presença que enche do Senhor no Novo Testamento, porque essa realidade sobre a qual lemos, do tabernáculo, do templo, de Deus manifestando a sua presença primeiro numa espécie de templo móvel e depois no templo, é uma realidade do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a gente vai aprender que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós vamos aprender que o Senhor ele já não está mais presente em um lugar determinado para ser encontrado. Mas nós vamos aprender que o Senhor veio habitar em nós. O Senhor veio habitar em nós. O seu Espírito Santo habita a vida daquele que crê. E a Bíblia fala sobre isso. Paulo, escrevendo aos Coríntios, pergunta a eles, no capítulo 6, verso 19 da primeira carta: acaso vocês não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Paulo lembrava aqueles irmãos de que o Espírito Santo de Deus habita as suas vidas e que a partir de então, tendo em si o Senhor, o Espírito Santo, nós passamos a ser templos do Senhor, templos, santuários do Espírito Santo. O que a gente aprende daí? Qual é a relação, a aplicação que a gente pode fazer daí com a nossa vida? Ora, a gente aprende que assim como o tabernáculo e o templo estiveram cheios da glória de Deus, nós hoje podemos estar cheios do Espírito de Deus. Ele primeiro precisa habitar a nossa vida. E isso acontece através da fé em Jesus. Crendo em Jesus como o Filho de Deus, crendo em Jesus como o Salvador que veio para dar a sua vida e perdoar os nossos pecados, nós recebemos o Espírito Santo que vem habitar em nós. E então, nessa relação com o Espírito Santo, nós podemos ser cheios do Espírito Santo. A Bíblia usa essa expressão, o Novo Testamento usa essa expressão algumas vezes para se referir a algumas pessoas. Eles eram cheios do Espírito Santo. Barnabé, por exemplo, era um homem cheio do Espírito Santo.
E Paulo vai dizer, quando escreve aos Efésios, no capítulo 5, verso 18 da carta aos Efésios, que eles não deviam embriagar-se com vinho, mas ao invés disso deveriam encher-se do Espírito. E há todos esses usos dessa expressão sobre encher do Espírito, sobre ser cheio do Espírito, dão para nós a ideia de que nós podemos estar cheios do Espírito Santo de Deus. E é algo que a gente deve cultivar, é algo que a gente deve buscar, certo? Nós precisamos buscar que o Senhor conduza a nossa vida, que o Senhor seja aquele que vive em nós. Paulo chega a dizer isso a certa altura da sua vida, quando escreve aos Gálatas, dizendo que já não era ele quem vivia, mas Cristo vivia nele. Esse é o tipo de expressão que revela o enchimento do Espírito. O Espírito Santo estava enchendo de tal maneira a vida de Paulo que as suas ações eram conduzidas por ele. E era como se Paulo mesmo já não vivesse mais, mas Deus vivia nele, o Senhor vivia nele. E é isso que precisa acontecer na minha vida e na sua vida. Então a glória de Deus enche o templo, enche esse templo aqui também, se eu permitir que isso aconteça, se eu cultivar essa relação próxima de intimidade e profundidade com o Espírito Santo. Uma outra coisa que eu quero destacar no texto é como o texto nos informa que essa nuvem que estava ali sobre o tabernáculo, ela se erguia do tabernáculo e os israelitas entendiam que esse era um sinal de Deus de que ele deveria estar em outro lugar, de que eles deveriam ir para outro lugar. E aí, quando a nuvem se erguia sobre o tabernáculo, os israelitas então continuavam. Nós precisamos nos lembrar de que nós estamos acompanhando o povo exatamente em um momento, um período de deslocamento. O povo tem um objetivo, tem um alvo a alcançar, que é a terra onde o Senhor os estabeleceria como seu povo. E eles estão então caminhando pelo deserto. Estavam ali com o acampamento montado, o tabernáculo estava arrumado direitinho, montado, erguido, e a nuvem estava sobre o tabernáculo. Era hora de permanecer ali. Quando a nuvem se erguia, o povo entendia: precisamos levantar o acampamento porque é hora de continuar a marchar, é hora de continuar a peregrinação. E aí diz o texto que se a nuvem não se erguia, eles não prosseguiam. Quer dizer, não era o povo quem decidia a hora de continuar. Não era o povo quem decidia a hora de viajar. Não era o povo quem decidia. Era o Senhor quem mandava. O Senhor é quem determinava. E aqui eu quero entender com você que a glória de Deus, Deus se manifestava ali de tal maneira que a sua glória, a sua manifestação, a sua presença conduz o seu povo. Havia nessa ação de Deus uma ação de orientação do Senhor. O Senhor não apenas determinava quando o povo deveria caminhar, mas também para onde, a direção que o povo deveria seguir. Aquela nuvem era algo que servia de guia para o povo. E eles entendiam que era ela quem determinava se eles deveriam andar, se eles deveriam parar, por quanto tempo ficariam parados, era o Senhor quem determinava. Meus queridos, o povo de Deus anda quando Deus manda e para quando Deus manda. A gente precisa lembrar dessa experiência do povo de Deus, que é Deus quem conduz o seu povo. E que a gente não decide se a gente vai, se a gente fica, a gente não decide para onde a gente vai ou para onde a gente deixa de ir. É o Senhor quem manda. É Ele quem precisa conduzir a nossa vida. A aprovação de Deus que a gente vê na obra lá do tabernáculo, que Ele expressa na manifestação da sua glória que enche o tabernáculo, ela está relacionada à obediência a Ele na construção. O Senhor aprova a construção porque o povo obedeceu e fez o que deveria fazer da forma que deveria fazer. É assim com relação ao tabernáculo,
É assim também, posteriormente, com relação ao templo. Eu quero aprender com você que ser conduzido por Deus requer obediência. Para ser conduzido por Deus, é necessário obedecer quando o Senhor manda caminhar. É necessário obedecer quando o Senhor manda parar. É necessário obedecer quando o Senhor insiste que fiquemos parados mais algum tempo. É necessário obedecer quando o Senhor escolhe uma direção para segui-lo. Ser conduzido por Deus requer obediência. Deus mesmo já havia dito isso ao seu povo lá atrás, no deserto do Sinai. Êxodo 19:5, o Senhor diz assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Quer dizer, o Senhor sempre quis conduzir o seu povo, mas agora era preciso que o seu povo obedecesse fielmente. Era preciso que o seu povo respeitasse a aliança, guardasse a aliança e atendesse à voz de Deus. Deus continua querendo conduzir a nossa vida, continua querendo nos dar direção. Hoje não podemos, como o povo de Israel daquele momento, enxergar a presença de Deus como uma nuvem de maneira visível, mas nós continuamos podendo ouvir a voz de Deus e sermos conduzidos por Ele na nossa vida. Deus quer conduzir a sua vida, você precisa obedecer. Me chama a atenção também o que o texto diz sobre como a nuvem ficava sobre o tabernáculo, sobre como ela era uma nuvem durante o dia, e a nuvem durante o dia é muito facilmente vista e identificada, mas à noite havia fogo na nuvem que naturalmente trazia a ela um caráter ainda maior de visibilidade. E aí essa questão da visibilidade ela é mencionada no último verso, no verso 38, dizendo que isso, a nuvem de dia e o fogo à noite, ficavam à vista de toda a nação de Israel em todas as suas viagens. Quer dizer, o povo via a nuvem, o povo via o fogo. Essa visibilidade toda permitia que o povo caminhasse e conhecesse a direção tanto de dia quanto à noite. E todo o povo via. É muito interessante essa preocupação de que o povo visse a nuvem, o povo visse a coluna de fogo, porque essa era uma manifestação da presença de Deus. E ali o povo, ele estava visivelmente, visualmente ciente da presença e da companhia do Senhor. O Senhor estava com eles. Quando eles olhavam aquela nuvem, eles sabiam não apenas a direção que deveriam tomar, mas eles sabiam que o Senhor estava com eles. É muito interessante. O Senhor poderia dar direção apenas a quem ia à frente, mas não. A nuvem estava à vista de todo o povo, de toda a nação de Israel. O Senhor estava com eles. A glória do Senhor se manifestando a presença de Deus com eles todos os dias ali, em todas as viagens. O Senhor está presente. O Senhor está presente desde o começo lá, quando Ele chamou Moisés e enviou Moisés ao Egito. Ele disse para Moisés que estaria com ele. Agora, pois, vá, diz ele, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Êxodo 4:12. Deus estava com o seu povo. Deus prometeu habitar no meio do seu povo. Estava cumprindo essa promessa. Ele havia respondido ao clamor de Moisés para que fosse com eles. Lá em Êxodo 33:14, diz assim, respondeu o Senhor, respondeu a Moisés, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Ah, meus queridos, Deus estava dizendo para Moisés, lá quando o chamou para ir ao Egito, eu vou com você. Depois, quando Moisés diz, olha, Senhor, se o Senhor não for com a gente, depois daquele pecado lá do bezerro de ouro, se o Senhor não for com a gente, não manda a gente ir, porque eu não vou se o Senhor não for. E aí o Senhor diz, eu vou com vocês, eu o acompanharei. Deus se manifesta de forma que todos soubessem que Ele estava ali, que Ele estava com eles. Ele guia não apenas apontando a direção, não apenas apontando o caminho,
mas Ele vai junto ao longo do caminho. Que coisa boa é saber que Deus está presente. Que coisa boa é poder contar com a companhia do Senhor. Ora, nós vimos nesse texto que a glória do Senhor enche o tabernáculo, enche o templo e pode encher a nossa vida também. Vimos nesse texto como Deus conduz o seu povo, como Ele quer mostrar o caminho a seguir, como Ele quer conduzir a nossa vida, determinar quando e o que nós devemos fazer. Para isso a gente precisa obedecer. Vimos também que o Senhor está presente, que o Senhor vai com o seu povo ao longo da jornada. O Deus que vive entre o seu povo é o Deus que os guiará e conduzirá até Canaã, até a terra prometida, em cumprimento à promessa feita aos patriarcas. Falar de uma jornada implica em esperar por uma chegada. Toda jornada deve ter um alvo, um objetivo. Aquele que havia começado a salvação, a obra de salvação em favor de Israel, iria completá-la. O Deus que os tirou do Egito ia levá-los até Canaã. Meus queridos, nós podemos crer na promessa de que a obra iniciada em nós há de ser completada, conforme Paulo disse em Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Que seja assim na minha vida e na sua vida. Que sigamos em nossa caminhada com o Senhor, buscando ser cheios do Espírito Santo, sermos conduzidos pelo Senhor e jamais nos esquecermos de que Ele está conosco, de que Ele está presente, que Ele vai conosco ao longo da nossa jornada. Amém? Que Deus abençoe a sua vida.